A Babilônia. Será que você está vivendo dentro da Babilônia? Não no tempo de Nabucodonosor, mas nos nossos dias? É importante entendermos Apocalipse 17. Irei falar sobre cada versículo, pois existe muita simbologia, mas iremos deixar claro para você o que significa cada versículo. Vem comigo, acompanhe neste canal, pois iremos falar da Babilônia. Você já ouviu falar da Babilônia? Pois é verdade. Nós iremos então entender o que diz Apocalipse 17. Mas antes, quero trazer para você a exortação de Paulo justamente por esses acontecimentos que aconteceram já lá no passado, estão acontecendo hoje e irão se perpetuar até a volta de Cristo, até a besta ser eliminada. Mas é preciso ter atenção e entender o Evangelho. Mas olha o que Paulo nos exorta. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Aqui ele nos adverte de que está havendo mudanças da palavra de Deus verdadeira em mentiras. Nós já ouvimos dizer aí que tem pessoas que queriam mudar até a Bíblia, não é verdade? Mas isto não vem no momento, mas é o que está acontecendo e a coisa está se agravando e vai se agravar cada vez mais. Amém? Muito bem. Vamos ver então o que diz Apocalipse 17, 1. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui, o anjo encarregado de derramar os últimos julgamentos da ira de Deus sobre a terra, marcando o fim do pecado e a destruição da grande meretriz. Mas que meretriz é esta? Pois é, a meretriz é um sistema mundial de falsas religiões e corrupção moral. Mas estes anjos, esse grupo de 7 anjos, eles também representam a justiça divina final e agem como mensageiros da condenação contra a corrupção. E o que significa as 7 taças? As 7 taças é a ira de Deus, derramamento final de pragas sobre aqueles que seguem a besta e vivem na Babilônia e acreditam na Babilônia. Entende? É preciso entendermos. Quem sabe você aí está vivendo dentro da Babilônia e não sabe, pois a palavra de Deus é para acordar uns aos outros. Por isso estou aqui, procurando levar a você na mais simples entendimento, entendimento de Apocalipse, porque sabemos que Apocalipse é um livro de difícil entendimento, né? Porque é um livro de revelação, não é? O apóstolo João foi levado em espírito para o deserto para assim ouvir tudo isto e trazer para nós o livro de Apocalipse, que é a revelação do que está em oculto. Mas para que nós possamos entender, por isso eu te convido a acompanhar, que é interessante para todos nós, para depois você dizer que ninguém falou nada. Mas vamos lá. Esse entendimento, né, de Babilônia Grande, na verdade a Babilônia Grande, ela representa uma igreja apóstata que engana a nação e persegue os seguidores de Cristo. Isto é, perseguem os cristãos. Entende? É isso que quer dizer. E lá na frase, julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. O que quer dizer assentada sobre
muitas águas. Aqui o anjo explica ao apóstolo João que as águas, na verdade, representa a vasta abrangência geográfica, demográfica da influência da meretriz. E o que é a meretriz? A meretriz é um sistema mundial de falsas religiões e corrupção moral. Entende? Então, ela que está sobre as nações, os povos e as línguas. Se você parar para olhar aonde você tem andado, você vai deparar com esta situação que está sendo dita aqui no versículo 1 de Apocalipse 17. Vamos então para o Apocalipse 17, versículo 2, que diz assim: muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Aqui o vinho dessa devassidão. Irmãos, a influência, na verdade, sedutora, corrompida de um sistema falso, representado pela grande prostituta Babilônia, que engana as nações. Entende? O vinho aqui, ele representa as falsas doutrinas, idolatria, imoralidade espiritual, né, que afasta as pessoas de Deus, gerando uma embriaguez espiritual, que altera o entendimento das verdades bíblicas. Tanto é que quando nós dizemos algumas coisas aqui que são verdades bíblicas, muitos já estão embriagados na mentira de dentro da Babilônia e acham que nós estamos errados. É isto que o versículo está nos ensinando, para que você acorde, para que você não viva embriagado pelas mentiras que estão te contando, te ensinando, e você achando que é verdade. E a Bíblia da falsa religião e aliança infiel com o mundo. Sabe? A Bíblia que eles estão pregando hoje é aquela Bíblia que não é fiel, que não é verdadeira, né? É a mentira colocada e transformada na verdadeira palavra de Deus, e que, na verdade, eles são fiel, né, ao mundo. A importância para eles é o mundo, e não resgatar as almas do mundo para viver na presença de Deus. É isto que precisamos entender. Entenda, irmãos, como o vinho físico, o vinho verdadeiro, né, ele deixa tonto, né? Se você tomar o vinho, te deixa tonto, te deixa embriagado, né? Então é esta simbologia que eles estão colocando aqui, né? Então este vinho da Babilônia, este vinho do sistema, né, falso, mundial, religioso, corrupto, ele deixa, né, os habitantes da terra, aqueles que frequentam, né, espiritualmente tontos. Então, este sistema imundo, sujo, corrupto, ele tem deixado muitos irmãos embriagados, tampando a visão para que entenda a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus, né? E eles se sentem, na verdade, incapazes de discernir a verdade bíblica das mentiras bíblicas, das mentiras que são ensinadas para eles, que são mentiras, e eles acham que são verdades bíblicas. Entende? E aí fala então da devassidão. Irmãos, esse sistema que deixa as pessoas, deixa os reis, os comandantes, né, os governantes, os líderes, né, deixa então embriagado, e eles então cometem esta devassidão, que é relações sexuais ilícitas, né, adultérios, fornicação, né, adoração a ídolos, né, comer de sacrifícios oferecidos a ídolos e muito mais coisas
que acontecia no passado, que acontece hoje e que ainda irá se agravar. É preciso, irmãos, que nós tenhamos entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos sair ainda quanto é tempo desta Babilônia. Amém? Vamos ver o que diz Apocalipse 17, 3. Diz assim, Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos entender este versículo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher. Aqui é o apóstolo João que foi transportado em espírito a um deserto. Então os anjos mostrou a ele a mulher montada numa besta escarlate. Entende? O que quer dizer mulher aqui no versículo 3? Mulher quer dizer igreja prostituta, falsas religiões. É um sistema mundial de falsas igrejas, de falsas religiões. A mulher na Bíblia é igreja, e aqui está dizendo que é igreja prostituta, que não é a igreja verdadeira de Deus. Vocês estão entendendo? O que é a besta? Existe a primeira besta do mar, que é aquela que domina a políticos, na verdade, ditatorial, né? A segunda besta, a besta da terra, né? Que é de falsos profetas, de religiões, entende? E que representa o anticristo. Poderes políticos, religiosos, opressores que se opõem a Deus. E se você der uma paradinha, você vai olhar para o lado e vai ver se não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. E está agravando e vai se agravar cada vez mais. Portanto, a besta representa o anticristo, este poder político, religioso, opressor, que se opõe contra a Deus. E assim, os verdadeiros cristãos vão também sendo sacrificados. Aqueles que não vivem na Babilônia. Porque aqueles que vivem na Babilônia não sabem que estão sendo vendidos para a besta. Amém? Repleto nome de blasfêmia. Aqui uma figura simbólica, né? Apocalíptica, que representa, na verdade, um sistema mundial maligno, político, religioso, oposto a Deus e alinhado com Satanás. Amém? Portanto, aí está a explicação dos 3 primeiros versículos de Apocalipse 17. Quero te convidar no próximo short, no próximo vídeo, a acompanhar o 4º, 5º e 6º versículo, para que você entenda a profecia que está nele, ou que estão neles, né? Pois Apocalipse é o livro de revelação do que está em oculto. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe os nossos shorts de vídeos e fiquem todos na paz.